Fala galera, beleza? Tudo na paz? Estamos aqui em mais um vídeo. Isso aí, com mais uma semana faltando. Né? A chuva caindo lá fora, não sei se vocês estão ouvindo aí ou não. As bênçãos estão chegando. E nós dando mancada, mais uma semana. Né? É isso aí. Não tem nós aquela... estamos entre trancos e barrancos, né, gente? Trancos e barrancos. Semana passada não foi por causa de doença, foi por causa de serviço. A gente estava programado. Mas quando a gente foi ver, já era final do dia. Aí não deu mais. Não deu tempo. Pois então, pessoal, peçam desculpa aí, mas estamos aí hoje com um livraço, né, cara? O Jesus dos Evangelhos é um mito ou é uma realidade? Isso aí, é um livro apologético, né, que vai defender que o Jesus é uma realidade, né? Que não é um mito. Aí é interessante, porque mito pode ter vários significados, né? Nem sempre mito significa que não existe, tá? É importante definir isso. Mito, às vezes, é uma forma de contar uma história, né? Que a história é verdadeira, mas ela é contada de forma mítica, às vezes, né? Então, aqui nós vamos ler depois, é importante até a gente ler depois a contracapa, para os nossos queridos ouvintes entenderem o conteúdo do livro, mas aqui há uma disputa entre uma teologia mais liberal, que vai dizer... John Dominic Crossan. Que vai dizer que a ressurreição de Cristo, por exemplo, não é um fato histórico, enquanto o nosso querido William Lane Craig, bem conhecido da galera aí na apologética, vai dizer que também, né? Ele já apresentou vários livros. Bastante livro do Craig. E o cara que intermedia tudo isso aí é o William F. Buckley Jr. Agora quem é esse Paul Copan, acho que é o organizador do... É o editor, né? É o organizador do... Porque assim, esse livro, na verdade, é uma compilação de um debate. Houve um debate entre o Craig e o John ali, e aí o que esse Paul fez? Ele transcreveu todo o debate. Também fala que teve participação do que o Roberto J. Miller e também do Craig Burmering. Porque assim, como foi organizado, cara, interessante a gente falar. Houve o debate entre o Craig e o John, certo? Um ortodoxo de um lado, William Lane Craig, e um liberal do outro, que é o John, como que é o sobrenome dele? Sempre esqueço, cara. John Crossan, né? Crossan, sei lá como é que fala. E aí, cara, foi chamado mais dois para comentar o debate. 4, na verdade. 2 de um lado e 2 do outro. Entendeu? Então foi chamado 2 para comentar o debate do lado do Craig e 2 para comentar o debate tipo do lado... Tipo um narrador de futebol. Cada um com o seu time, entende? Isso aí. Então, no total, são 3 liberais e 3 ortodoxos ali discutindo. Um lado tá o Brasil, o outro lado tá qualquer país aí, que eu não vou falar porque entra em briga, né? Onde as pessoas podem comprar esse livro se elas gostarem? Você pode comprar ele na Amazon, através do nosso link, que é o dogrego.com/Amazon, ou você pode entrar lá no nosso site, que é o dogrego.com. Lá tem um banner, clica aqui, compra aqui, você vai ser direcionado para a Amazon. Tudo que você comprar, depois que você entrou no nosso link, vai gerar uma pequena comissão para nós. Tanto livros como produtos de beleza, roupas, sapatos, qualquer coisa que você comprar, pode gerar uma pequena comissão. E pessoal, Black Friday tá aí, ó, né? Isso aí. Você vai comprar na Amazon, por favor, cara, qualquer coisa, dá uma forcinha pra gente lá. Aí. Digita lá dogrego.com/Amazon, já vai abrir o site da Amazon pra você. Aí tudo que você comprar ali, cara, uma comissão vem pra gente. Isso aí. Infelizmente tem coisas que não vêm, de pessoas que já compraram notebook, já essas coisas, e não gerou comissão, porque eu não sei. Né? Então, mas tá aí, pessoal. Ajude nós e vamos apresentar esse livro aí para vocês aí ter mais uma vontade de querer comprar. Vamos lá. Antes de mostrar a capa em si, Jean, gostaria de ler a contracapa, porque eu acho que ela resume bem aquilo que a gente precisa passar para a galera aqui, perdendo muito tempo depois. Até porque o sumário não vai nos ajudar nesse sentido. Aí. Então veja aqui, ó. O Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade, né? É a primeira tentativa de diálogo entre conservadores e liberais, né, em torno do Jesus histórico, tomando por base um debate recente entre John Dominic Crossan, que é ex-co-diretor do Jesus Seminar, aqui o Seminário Jesus, lembrando que esse seminário ele foi criado exatamente para investigar as questões históricas a respeito de Jesus. Eles chegam à conclusão de que, de fato, houve um cara chamado Jesus que morou lá na Galileia e tal, mas é diferente o Jesus histórico do Jesus da fé. Isso aí. Né, na concepção deles e tal. E o evangélico conservador William Lane Craig. Na busca por se manter imparcial em sua apresentação do debate habilmente moderado por William Buckley, a obra apresenta ainda a reflexão de 4 especialistas no assunto. Então, Robert Miller e Marcus Borg, que vão representar o Seminário Jesus, o lado liberal, e Craig Blumberg e Ben Whiterington, sei lá o nome desse cara, que vai oferecer então as respostas do lado conservador. Aí ele fala aqui, ó, então este livro oferece um relato informativo
bem escrito da busca histórica e contemporânea pelo Jesus histórico. Aí fala aqui, ó, apesar dos argumentos históricos, filosóficos e teológicos de elevada erudição, a obra então se mantém totalmente acessível a um público não especializado. Então, você pode simplesmente pegar esse livro e lê-lo, que você não vai ter dificuldades aí Sim. com a linguagem em si, tá? É disso que se trata, então. Houve um debate entre o Craig e o John, e eles transcreveram esse debate, e cada um está defendendo uma ideia. Jesus Cristo é só um cara comum que existiu, enquanto o lado conservador vai dizer, não, ele é o Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Cristo da fé. Sim. É isso aí. Então, esse aqui é a primeira edição de 2012, né? Ele tem... Deixa eu ver aqui... Não mostra? Não, acho que não tem, não. Eu não mostro aqui, mas ele tem... ...219 páginas aí, depois umas propagandas aqui dos livros do Willie Craig da Vida Nova, né? Uhum. A Vida Nova publica quase tudo do Craig, né? Sim, sim. Traduz, pelo menos, né? Aqui nós temos os sumários, que é dividido em 8 capítulos, né? E eu vou falar um pouquinho aí sobre o sumário para vocês. A primeira parte é organizado o debate em si, né? Aqui traz uma introdução, quem são os participantes. Sim. Importante, né? Conhecer a academia aí de cada um, a formação acadêmica de cada um. E aqui, cara, rapidamente ele tem um discurso de abertura, sempre o debate tem, né? O discurso de abertura de cada um. Aí o cara vai comentar o discurso de Exato, cada um. cada um faz uma réplica e tal, depois há um diálogo entre eles e tem os pronunciamentos finais. Aí, cara, aqui tá toda a informação que você precisa a respeito. A defesa do Craig, do Jesus Cristo da fé, e o lado liberal defendendo que Jesus Cristo, na verdade, é só um personagem histórico, né? Isso aí. Aí na segunda parte aqui ele vai falar sobre os comentários agora, né? Isso, os caras comentam. Os relatos da ressurreição que podem provar, né? Pelo Robert. Depois o Jesus histórico e o Cristo da fé em harmonia ou conflito, pelo Craig. A irrelevância do túmulo vazio. Do Marcos Borg. Essa parte aqui que eu acho interessante, cara. Sabe por quê? Para ele, que é do lado liberal, é irrelevante se o túmulo tá vazio ou se não tá. Por quê? Na concepção do pessoal do Jesus Seminário, cara, é assim, não importa se Jesus ressuscitou corporalmente. O que importa é que ele ressuscitou como uma força que capacitou os discípulos na missão. Ou seja, na mente dos discípulos, Jesus está vivo, independente se o corpo está lá ou se não está. Então, essa questão que... O liberalismo teológico em si, ele é fundamentado muito no racionalismo. Então eles acabam por eliminar todas as partes sobrenaturais da Bíblia, sabe? Então eles pensam a ler os evangelhos removendo as partes sobrenaturais ou reinterpretando essas partes sobrenaturais à luz, então, de uma questão mais racional. É isso aí, ainda vai ter dificuldades com as questões bíblicas, né? Porque a Bíblia afirma isso, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. A Bíblia está afirmando que não teve, o corpo não está lá, né? Paulo vai dizer, né, que se Jesus não ressuscitou, e ele está falando corporalmente lá. Sim. Tanto que ele está comparando com nós que iremos ressuscitar no último dia. Nossos corpos serão transformados, glorificados. Então, se Jesus não ressuscitou, cristianismo é balela, né? Então, muito complicado pensar assim, cara. Muito complicado. Verdade. Depois vai falar sobre a ressurreição ou o retorno. Mas deixa eu só pontuar. Eu falei que é muito complicado pensar assim, mas o cara pensa e tem bons argumentos. Você pode ver, você vai ver o debate e ele vai colocar os argumentos, né? Mas mesmo assim é complicado pensar nisso. Com certeza. Porque nós começa a excluir elementos dentro da Bíblia, cara. Sim, E aí nós colocar em xeque a questão, a Bíblia por completa, inspirada por Deus. Então essa parte não é. Então nós temos essa dificuldade na questão da interpretação da Bíblia, né? Eu acho que é difícil hoje no Brasil ter pessoas que acreditam mais nisso, né? Na teologia liberal? Nessa questão do Jesus só histórico, não o Jesus milagroso. Deve ter alguém por aí, viu? Não conheço. Deve ter, cara. Se alguém conhece algum pastor, alguma igreja que tem esse pensamento, comenta aí embaixo. Ressurreição, o retorno, né? É do lado conservador, né? Depois as reflexões finais aqui sobre o debate. E depois a ressurreição e o verdadeiro Jesus pelo Willie Craig, dando aí o último capítulo aí como explicação que realmente é isso, cara, que o cristianismo tradicional acredita, né? Se você conhece o Craig, cara, no mínimo você conhece ele dos debates que você ouve no YouTube. Sim, com certeza. Se você já assistiu um debate do Craig, você vai ver como que é interessante. Os debates são extremamente organizados. Não é bagunçado. Um fala... Não é igual da política do Brasil. Não é. Um fala, expõe todos os argumentos, depois o outro vem com a réplica e quebra todos aqueles argumentos, o outro vem e fala... Então é muito organizado. É como se cada um tivesse um material do outro
E eles estudaram os materiais para dar as contas na resposta. Né? Aí no meio ali você pode fazer anotações daquilo que o seu oponente está falando, depois você vai lá e rebate. Então é muito respeitoso, é um diálogo muito bem feito e que fica muito fácil transcrevê-lo, como foi o caso aqui neste livro. Né? Isso aí. Aqui vamos mostrar a organização, nós temos aqui a introdução ao debate, né? É uma datação bem normal aqui, edição, não tem nada demais, as notas de rodapé aí embaixo, né? Bastante nota de rodapé falando, tá bem organizado, bem espaçado, a letra é um pouco pequena, né? Sim. Legal que o discurso de abertura do Craig, ele vem trazendo os fatos, ó, o fato número 1, o fato número 2, o fato número 3. Ele sempre trabalha com isso, né? Sempre, porque ele quer que o oponente, se ele está errado, então rebata os meus fatos. E é mais fácil você sistematizar uma ideia, falando, ó, você não tem como não acreditar nisso, se você acredita nisso, né? O Craig ele trabalha com a apologética clássica. Ele coloca as proposições e elas necessariamente geram uma conclusão. Sim. Se uma dessas proposições está errada, a conclusão então é falsa. Então o que ele quer? Ele quer que o oponente coloque em xeque uma dessas proposições, porque se o oponente conseguir quebrar uma das proposições, a conclusão dele está equivocada. Sim. Então ele trabalha de forma com essa lógica muito formal e o Craig é especialista nisso, cara. Sim. Muito interessante ver o debate dele. Isso aí, Eu acho que é legal mostrar aqui também na hora da conversa em si, para as pessoas verem, tá vendo? Ó? Então a hora do Buckley fala, depois o Buckley aqui no caso é o cara que está moderando lá, aí tem o Crossan, que é o liberal, e tem o Craig, que é o conservador. Então as falas estão separadas para você saber quem está falando o quê. Bem legal aí. Em forma de e diálogo, aí se você é aquela pessoa que tem imaginação na cabeça, você cria uma voz para um e a voz para o outro. É isso aí. É isso, cara. O livro é basicamente isso. Mas é um bom livro aí de apologética. Sem dúvida. Se você quer aprender sobre o Jesus histórico, é importante aprender, é legal. E também depende como você for explicar para uma pessoa que não acredita em Jesus. Acho que é legal começar aí falando sobre o Jesus histórico para chegar no Jesus da fé, que é um caminho mais fácil. Falar, não, realmente, existe uma pessoa chamada Jesus que viveu há 2000 anos. Né? Então você começa a quebrar alguns argumentos para você entrar com a questão da fé para apresentar para a pessoa o Jesus que pode salvar a pessoa e tirar ele do caminho da condenação. Né? O Timothy Keller vai muito para esse lado. Ele defende que se a nossa apologética for suficientemente eficiente enquanto defesa da pessoa de Jesus Cristo, o resto tudo depois você resolve. Sim. Não interessa se como Deus fez, se Deus existe, se Deus não existe. Se Jesus é quem ele diz que é, e você consegue ter bons argumentos para embasar, boas evidências para embasar que tem fortes evidências a favor de que Jesus é aquele que ele diz que ele é, cara, então o restante você depois resolve. Sim. Porque aí você então vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o que você faz com essa informação então? Então mesmo que seja uma informação que é contra o seu pensamento, mas um princípio você consegue utilizar. Por isso que é importante se armar com boas ferramentas, né? Para você poder evangelizar e falar com várias pessoas. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoar. Lembrando que nós estamos com uma pausa aí nos podcasts, né? Isso aí. Vamos voltar em janeiro. Vamos voltar a gravar, se Deus quiser. Os outros quadros do canal aqui também vão voltar. Vão voltar. Tenham paciência aí, mas por enquanto vai ficar eu e o Jean aqui. 2023 é um ano de mudança. É um ano da vitória. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.